Caríssimos irmãos e irmãs, o quarto domingo da Quaresma é chamado de Domingo Letare ou Domingo da Alegria, exatamente porque está já bem próximo de celebrarmos a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este domingo ele se caracteriza por um tom alegre, sobretudo na cor dos paramentos, que recebem uma tonalidade rósea daqueles que são os ministros sagrados da Igreja. O capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, de onde hoje o Evangelho é retirado, contém aquelas chamadas parábolas da misericórdia, tão bem conhecidas de cada um de nós, que são a parábola da ovelha perdida, a da dracma perdida e também a do filho pródigo, como é melhor conhecida. Neste quarto domingo da Quaresma, portanto, a liturgia da Igreja nos apresenta o conhecido Evangelho do filho pródigo e, na verdade, nós devemos colocar o acento não tanto na figura do filho pródigo, e sim na figura do Pai misericordioso, que nunca se cansa de nos perdoar. Poderíamos, portanto, discorrer sobre este Evangelho e as demais leituras deste domingo de forma prolongada, mas o nosso tempo aqui não nos permite, então, fazer um maior aprofundamento. Como dizia o Papa Francisco em sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Em outro documento, agora na bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia, o Papa Francisco, citando Santo Tomás de Aquino, ele recorda um ensinamento muito profundo deste santo, o qual diz que é próprio de Deus usar de misericórdia, e nisto se manifesta de modo especial a sua onipotência. Então, para nós penetrarmos mais profundamente no sentido da liturgia de hoje, o quarto domingo da Quaresma, nós precisamos ter uma visão de conjunto das leituras que nos são apresentadas. Então, na primeira leitura, temos o relato das leituras daquele texto que nos apresenta exatamente a chegada do povo hebreu na Terra Prometida. E aí, chegando, eles celebram a Páscoa, tal como fizeram também em sua saída lá do Egito. Comem dos primeiros frutos da terra, e o texto nos informa que, tão logo eles começam a usufruir das primícias da terra, cessa então a oferta do maná, alimento este que nutriu o povo por 40 anos em sua travessia pelo deserto até a Terra Prometida. E a gente pode fazer, nesta nossa caminhada quaresmal, uma relação entre a figura do maná e também a figura do verdadeiro pão. Ou seja, o maná ele é a figura do verdadeiro pão que nos é dado semanalmente nas nossas missas. Ou seja, é o próprio Cristo, o pão eucarístico. Então, do mesmo modo que o maná sustentou os hebreus em sua peregrinação pelo deserto e cessou ao ingressarem na Terra Prometida, assim também a Eucaristia é esse alimento espiritual, o próprio Cristo, que se nos dá como o pão da nossa peregrinação aqui neste mundo, e tão logo cesse a nossa existência aqui neste mundo e nós alcancemos com a sua graça a visão beatífica, já não precisaremos mais do pão eucarístico, porque no pão eucarístico, como nós sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo está sob os véus sacramentais. E lá no céu, como diz o próprio São João, nós veremos a Jesus face a face e não mais sob os véus sacramentais. Na segunda leitura, portanto, São Paulo nos informa que Deus nos reconcilia com Ele na pessoa de Cristo. E em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. É isso que diz São Paulo, por exemplo, quando ele diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho passou. Isso nós escutamos na segunda leitura de hoje, no versículo 17. A palavra que desperta a fé, portanto, é aquela que anuncia o amor de Deus, que em Jesus crucificado oferece aos homens a reconciliação. Para perdoar as culpas, Deus suporta que Jesus seja tratado como se fosse pecado, vai dizer São Paulo. E diz ainda ele que Deus não leva em conta as nossas faltas. Ou seja, Ele, Deus,
não se torna mal conosco por causa das nossas maldades, dos nossos crimes, mas permanece em sua atitude de bondade, de benevolência, de misericórdia, de compaixão, oferecendo-nos, como sempre, a reconciliação por meio de Cristo. A reconciliação, portanto, ela tem como finalidade a comunhão que permite a Deus comunicar-se e comunicar-nos a sua própria vida. A reconciliação se faz necessária, portanto, para restabelecer a comunhão entre nós e Deus, comunhão essa que é rompida toda vez que nós pecamos. E aí, uma vez que nós estamos no tempo da Quaresma e somos chamados a meditar sobre o sofrimento de Jesus Cristo, a sua morte, somos convidados também a verificar o estrago que o pecado faz no pecador. Então, as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus padecimentos, tudo isso nos convida a refletir sobre a violência do pecado sobre a nossa alma. São Paulo nos recorda na carta aos Romanos que onde foi grande o pecado, aí a graça foi abundante. Isso não pode, evidentemente, nos levar a pensar que eu vou pecar mais para receber mais graça de Deus. Não, de modo algum. Pelo contrário, devemos nos lembrar que Deus está sempre aberto a nos oferecer a sua misericórdia, a sua compaixão, a fim de que nós, experimentando desse perdão, sejamos capazes também de perdoar uns aos outros. E é nesse sentido que São Paulo fala de que somos embaixadores de Cristo, capazes de, portanto, permitir e possibilitar que outras pessoas também façam a experiência da misericórdia divina. Neste tempo de Quaresma, neste domingo letário, domingo da alegria em especial, vamos então pedir a Deus esta graça de tomarmos consciência da nossa condição filial, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas imperfeições e repetir continuamente na presença de Deus aquelas palavras do filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se e foi ter com o pai. Façamos, portanto, essa experiência da reconciliação com Deus, em Jesus Cristo, sobretudo recorrendo neste tempo ao sacramento da reconciliação, por meio do qual nós voltamos a ter a comunhão com Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.